Você acha que função afim, função polinomial do primeiro grau e função linear são a mesma coisa? Tenho uma notícia para você. Agora, se você está curioso, caiu nesse vídeo de paraquedas ou tem algum interesse em relembrar ou conhecer um pouquinho mais sobre as funções afim, você está no lugar certo. Eu sou o Professor Carlos, este é o canal Exato. Inscreva-se e vem comigo! Antes de nos aventurarmos no mundo da função afim, vamos relembrar um pouco sobre a função em geral. Basicamente, uma função Determina uma relação entre elementos de dois conjuntos, que são chamados domínio, o conjunto de saída, e imagem, o conjunto de chegada. Quando tratamos de conjuntos numéricos, costumeiramente fazemos a representação dessas funções graficamente. Para isso, utilizamos o famoso plano cartesiano. A lei de formação de uma função afim é dada por f de x igual a ax mais b, em que todos os coeficientes e variáveis são números reais. Eis a diferença entre função polinomial do primeiro grau e função afim. Enquanto na função afim nós temos variáveis pertencentes ao conjunto dos números reais, nas funções polinomiais de primeiro grau e polinomiais em geral, nós temos as suas variáveis como números complexos. Uma diferença bem sutil. Um modo muito tradicional de traçarmos o gráfico de uma função afim é marcarmos vários pontos e uni-los a partir de algumas linhas. Lembrando que no eixo horizontal nós marcamos os valores de x e no eixo vertical nós marcamos o valor da função aplicada no x, ou seja, o y ou f de x. Bom, veja um exemplo disso acontecendo. Então vamos resolver aqui uma questão clássica envolvendo a construção da representação gráfica de uma função afim. Temos aqui então a função f de x igual a 2x menos 1. Para começarmos, vamos exibir então o plano cartesiano. Em seguida, ao lado, vamos construir aqui uma tabela em que, dados alguns valores para x, vamos determinar os valores para f de x. Então vamos começar assumindo alguns valores. Por exemplo, quando x é igual a 0, f de x, f de 0 vai ser 2 vezes 0 menos 1. No lugar de x, nós colocamos 0. Desenvolvendo essas contas, 2 vezes 0 menos 1, nós chegamos a menos 1. Então, o nosso primeiro par ordenado vai ser x0, y menos 1. Marcamos então o ponto 0, menos 1 no plano cartesiano. Lembrando que horizontalmente nós vamos marcar na posição 0 e verticalmente vamos descer até a posição menos 1. O nosso segundo valor para x, vamos escolher então 1. Então, aplicando a função em x igual a 1, nós vamos ter que 2 vezes 1 menos 1 será igual a 1. Então, o nosso segundo ponto terá como x 1 e como f de x 1 também. Indo para o gráfico, vamos marcar então 1 e 1. Como terceiro ponto, vamos escolher x igual a 2. Daí teremos então que f de 2 será 2 vezes 2 menos 1, o que nos resulta em 3. Portanto, nosso terceiro ponto tem como coordenadas 2 e 3. Vamos marcar então apenas mais um ponto, e com base nesses 4 pontos nós vamos conseguir perceber a representação gráfica dessa função. Quando x for igual a 3, f de x será 2 vezes 3 menos 1. Como 2 vezes 3 é 6 e 6 menos 1 é 5. Portanto, nosso quarto ponto será 3 e 5. Note então que nós temos 4 pontos alinhados. Se nós unirmos esses 4 pontos por uma linha, perceberemos então que existe uma reta que une todos os pontos. Imediatamente podemos perceber que a
representação gráfica de uma função afim é uma reta. Ora, como dois pontos distintos determinam uma única reta, significa então que para determinarmos o gráfico de uma função afim, nós precisamos apenas de dois pontos. Muitas vezes nós não temos a lei de formação de uma função. Entretanto, se nós tivermos o conhecimento de dois pontos, Apenas 2 pontos. com algumas contas, nós conseguimos determinar a lei de formação desta reta. Para isso, nós vamos utilizar algo que provavelmente você deve ter visto lá no seu 6º, 7º ou 8º ano, que é a resolução de um sistema linear. Determine a lei de formação de uma função afim que passa pelos pontos -1 e 1 e 2 e 2. Bom, perceba que como dois pontos determinam uma reta, nós conseguimos com apenas esses dois pontos determinar a lei de formação desta função afim. Lembrando então que a lei geral de formação de uma função afim é dada por f de x igual a ax mais b. Então, nós precisamos determinar quais são os valores dos coeficientes a e b. Sabendo, então, que f de -1 vale 1, então, substituindo no lugar de x -1 e no lugar do y1, nós conseguimos montar, então, que f de -1 é a vezes -1 mais b, que é igual a 1. Por outro lado, também, Como f de 2 é 2, então nós conseguimos substituir nesta mesma lei de formação. f de 2 igual a a vezes x, que vale 2, mais b, isso é igual a 2. bom, se vocês perceberem, nós temos aí um sistema com duas equações e duas incógnitas, que são o a e o b. Então, colocando aqui para baixo, nós podemos então fazer um rearranjo. Fica aqui -a mais b igual a 1 e 2a mais b igual a 2. Isolando o b na equação de cima, então nós teremos ali que b é igual a 1 mais a. Adicionamos então o a em ambos os lados. Com isso, nós podemos substituir na segunda equação. Então fica ali 2a mais b, que nós trocamos por 1 mais a, igual a 2. Então, fazendo os passos para isolar o a, chegamos então que a vale 1/3. Agora podemos escolher qualquer uma das duas equações que tenha tanto a e b. Então escolhemos a primeira, -a mais b igual a 1. No lugar de a, colocamos 1/3. Então fica ali -1/3 mais b igual a 1. Segue então que, ao isolar o b, concluímos que b é igual a 1 mais 1/3. Nós adicionamos 1/3 em ambos os lados. Em seguida, desenvolvemos a soma dessas frações, então 1 mais 1/3 é 4/3. Com isso, nós concluímos que o coeficiente b vale 4/3. Caso você tenha dúvida, então, como proceder nessa soma de frações, sugiro você procurar algum material a respeito do assunto. Então, nossa função será f de x igual a 1/3 vezes x mais 4/3. Ocasionalmente, podemos nos deparar com situações em que tenhamos diversos pontos, entretanto, acreditemos que esses pontos têm um comportamento linear. Talvez não estejam tão alinhados assim. Para este caso, temos uma ferramenta matemática poderosíssima, capaz então de nos dar uma função afim que muito bem se aproxima desses pontos. A isso nós damos o nome de regressão linear. Neste vídeo eu não vou mostrar como fazer essas contas na mão. Entretanto, caso vocês tenham interesse, deixem aí nos comentários que talvez em breve eu mostre num vídeo um pouco mais longo e mais detalhado e mais técnico como nós podemos proceder nessa maneira. Neste vídeo vou apenas mostrar um software que faz esse serviço para nós. Nós colocamos os pontos e ele, com base nos recursos computacionais, consegue determinar uma linha que melhor se aproxima de alguns pontos já pré-determinados. Então o software aqui que nós vamos utilizar para fazer essa regressão linear é o GeoGebra. Eu tenho aqui uma sequência de 10 pontos que eu escolhi arbitrariamente de forma que eles induzam-nos a pensar que seguem um padrão de uma reta, entretanto eles não estão em uma reta, eles estão próximos a uma reta.
O que nós faremos agora é determinar ou procurar qual é a melhor reta que se aproxime desses pontos. Para isso, vocês podem vir aqui na opção reta de regressão linear ou vir aqui na caixa de entrada e digitar por regressão linear. Vai aparecer ali para vocês digitarem uma lista de pontos e vocês coloquem então o nome dos pontos em que nós desejamos. Coloquei aqui do A, B, C até o J. Então, com apenas um Enter, ele já nos dá a lei de formação dessa reta. Y igual a 0,44x mais 1,60. Senhoritas e cavalheiros, este foi o meu primeiro vídeo sobre funções afim. Espero que tenham aproveitado alguma coisa. Caso tenham gostado, deixem aí nos comentários, façam sugestões, críticas, o que acharem mais justo. Aguardo você para os próximos vídeos aqui no canal Exato.